Começando a segunda temporada do nosso podcast, o CarneCast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. De novo, seguimos aqui, eu, Lucas, e aqui do meu lado, Carlos. Nós vamos começar uma estrutura um pouco diferente esse ano para que a gente consiga manter essa recorrência de toda semana levar e entregar conteúdo para você de uma maneira tranquila, numa linguagem fácil, para que você consiga entender e aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Então, o que nós pensamos nessa estrutura? Nós vamos soltar semanalmente alguns episódios mais curtos, com os famosos Q&As, então perguntas e respostas bem direcionadas e específicas sobre alguns assuntos. E nós vamos ainda assim manter a nossa rotina de trazer aqui alguns convidados para que a gente consiga explorar de uma maneira um pouco mais aprofundada, com mais densidade e mais riqueza de informações para que a gente consiga levar um conteúdo mais técnico. Vamos trazer aqui também análise de alguns artigos. Então, ler o artigo, mostrar, nós não vamos ler aqui completamente o artigo, mas a gente vai trazer ali isso mastigado para vocês. Nós vamos trazer quais são os principais pontos, como foi feita a metodologia, por que aquela metodologia foi feita daquela forma, quais foram os resultados, por que chegaram naqueles resultados e qual a conclusão. Então, a literatura científica é algo que a gente consegue extrair a essência dali para aplicar isso no nosso dia a dia. Então, começando aqui... Tamo junto. Carlos, e a expectativa para esse ano? Quando a gente passa para a segunda temporada, que a primeira deu certo, né? Que a gente tá empolgado em fazer isso aí. A rotina nos consome o dia inteiro, a gente tem que trabalhar, viajar, mas vamos tentar levar um conteúdo legal para a galera de uma forma rápida, de uma forma prática, de uma forma com uma qualidade muito interessante. Isso força a gente a estudar também, a pesquisar, conversar com pessoas. Espero que a galera curta a segunda temporada. Vamos lá. Pois é, e quando você não sabe onde você quer chegar, aquela coisa, qualquer caminho serve. Então o que a gente quer fazer é entregar algo de valor para vocês. Então comenta aqui embaixo o que você quer que a gente traga aqui. Quais as perguntas, quais as dúvidas, quais os convidados. Se você quer vir gravar com a gente, então comenta aí, manda um direct pra gente, entre em contato conosco nas nossas redes sociais e traz essa demanda para nós, que nós vamos falar aqui. Vamos começar a primeira pergunta aqui desse ano, então, sobre bacon, o polêmico bacon. Há 12 meses, basicamente, que todo mundo só se fala sobre bacon. O que é essa atividade de água? Vai chegar nisso, não vai chegar nisso? Por que chegaram nesse número? Vale a pena, não vale a pena? O que o Ministério vai fazer? Devem soltar uma normativa? Então, o que é que está rolando sobre bacon? Bacon é um produto que, primeiro, que todo mundo ama ali, né? É um produto muito consumido, é um produto que, se a gente for pensar como ele é feito, às vezes o chapeiro lá no hambúrguer dá uma passadinha, às vezes ele vai bem cozido, às vezes não vai bem cozido. Então, ele tem um risco microbiológico para o consumidor um pouco maior. E a gente sabe que o Ministério da Agricultura tem lançado várias mudanças de legislação recente. Vide a legislação de presunto, vide a legislação de bacon. Só que isso causa polêmica. Eu estava lendo um artigo agora há pouco que saiu na CNN, a mudança da alteração do bacon. Quando algum assunto carne sai em um veículo grande de nacional da imprensa, é porque causou bastante impacto ou porque foi negativo ou positivo. Então eu estava lendo o artigo até do aspecto positivo, citando a legislação, que uma das mudanças foi que agora o consumidor sabe se ele está consumindo bacon da barriga do suíno ou se é um bacon do pernil, um bacon da palheta, porque muda essa denominação. Até aí, tudo bem, mas teve um ponto específico da legislação de bacon que muda muita coisa ali. Por uma questão microbiológica, o Ministério da Agricultura resolveu adotar uma atividade de água muito baixa, que pelo processo de produção de bacon é praticamente inviável de você conseguir aquela atividade de água baixa. Bom, como que é feito o bacon? De forma bem resumida, para o podcast não ficar um podcast muito longo. Na prática, o bacon é a barriga ou algum outro corte adjacente do animal injetado com uma salmoura. Esse produto ele passa por um processo de cura, passa por um processo de defumação e cozimento e embalagem. É um processo simples. Tem outras formas de fazer? Tem. Você pode adotar, ao invés da injeção, uma salga seca. Você pode adotar a imersão, por exemplo, numa salmoura. Mas é
você temperar uma barriga com salga seca, injeção, e depois curar e cozinhar com defumação. A atividade de água que o Ministério da Agricultura colocou na legislação é uma barreira de 0,85. Ou seja, se eu produzir bacon acima de 0,85, não é que eu não posso produzir, mas como que o bacon é comercializado no Brasil? Normalmente temperatura ambiente. A gente tem um problema na nossa cadeia de frio e uma cultura que muitos produtos cozidos, eles são comercializados a temperatura ambiente. É permitido. São os chamados shelf stables. Pro bacon ser shelf stable, ele tem que ter uma atividade de água muito baixa. Por que o Ministério da Agricultura elencou isso aí? Ele está baseado num micro-organismo específico que chama Staphylococcus, que pode causar uma toxina estafilocóccita. De onde vem esse micro-organismo? Esse micro-organismo ele vem de manipulação. E para as condições de armazenamento do bacon, pelas condições que o bacon é estocado e cozido, como ele tem manipulação no processo de embalagem, muitos bacons são fatiados, muitos bacons são cortados, você usa a mão para embalar o bacon nas mesas, quem conhece a fábrica e sabe que há muita manipulação após o cozimento do bacon. É possível que o Staphylococcus esteja presente numa manta de bacon, num pedaço de bacon ali embalado. E após eu cozinhar e embalar, eu não passo esse bacon por um processo de pasteurização, de novo, até ele ser consumido. Às vezes ele vai numa chapa, às vezes ele aquece um pouquinho, às vezes mais, às vezes menos. Então eu não tenho controle na casa do consumidor. E durante o armazenamento, se eu tenho Staphylococcus, eu tenho a possibilidade, se a atividade de água estiver acima de 0,85, do Staphylococcus crescer e produzir a toxina Staphylococcus. Então eu tenho um risco microbiológico associado ao bacon. Baseado nisso, o Ministério da Agricultura resolveu adotar a barreira atividade de água para diminuir o risco de eu ter um produto na rua contaminado com toxina estafilocóccita. Legal. Então, o que roda toda essa polêmica, na verdade, é a toxina produzida pelo Staphylococcus. Uma vez que é assegurada que a atividade de água fique abaixo de 0,85, Staphylococcus não consegue crescer, em consequência, o produto está seguro dessa toxina. Mas o que gerou tanta polêmica? Por que que? Tá bom. É porque não dá para fazer um bacon com menos de 0,85 de atividade de água. Tecnologicamente é impossível. Essa legislação ela mudou, tem um ano que ela mudou, exatamente um ano, e todo mundo desde então está tentando fazer um bacon que seja sensorialmente agradável e que tenha atividade de água abaixo. Então você aumenta o teor de sal, você aumenta o tempo de cozimento, tenta secar mais, não consegue chegar no limite que a legislação estabeleceu. Por isso que está causando tanta polêmica. Ou eu vou comercializar tudo a temperatura refrigerada, não vou ter mais bacon comercializado a temperatura ambiente, ou eu não consigo fazer. Ou a gente vai ver muito em breve alguma movimentação. A gente já vem, na verdade, a indústria já tem lutado com o Ministério da Agricultura para não basear a barreira somente na atividade de água. De fato, Lucas, a gente estuda microbiologia. Microbiologicamente, você tem vários fatores que favorecem o crescimento microbiano e vários fatores que não, que vão impedir o crescimento do micro-organismo. É muito complicado você basear a segurança alimentar, que é um assunto muito sério, em somente um fator. Porque se por algum motivo aquele fator falha, e eu não peguei durante o meu processo a falha daquele fator, eu tenho um risco muito grande. Então eu tenho que associar a vários fatores. Então, o que tem se tentado fazer é a flexibilização dessa atividade de água mínima para uma atividade de água que seja viável tecnologicamente dentro do frigorífico, mas para que eu tenha outras barreiras. E aí você vai me perguntar quais seriam essas outras barreiras. Eu posso atrelar tecnologicamente falando, a gente vai ver nos próximos dias movimentação, o que o Ministério da Agricultura vai fazer com relação a isso, se vai fazer alguma coisa ou não, ou a gente vai ter bacon só refrigerado mesmo. É bom ficar atento nos próximos dias, essa mudança está correndo exatamente agora. Mas, do meu ponto de vista,
Primeiro, para o Staphylococcus produzir toxina Staphylococcus tem que ter uma concentração de micro-organismo mais alta. Então, algumas medidas têm que ser tomadas do ponto de vista da condição higiênico-sanitária da fábrica. Os programas de autocontroles, boas práticas de fabricação, a PPCC na fábrica. Então, se eu tenho bons programas de higiene, eu tenho possibilidade de contaminação com um número muito baixo. Então, eu reduzo muito o risco desse micro-organismo conseguir produzir, crescer a um nível de produção de toxina Staphylococcus. Outro, se eu utilizo conservante de superfície, eu coloco uma barreira muito grande. A gente já falou de conservante de superfície. Coloco uma barreira grande ao crescimento desse micro-organismo. Outra é a questão da competitividade. Se eu tenho outros micro-organismos ali, o Staphylococcus ele pode perder a competição pelo crescimento. Então eu tenho a questão da bioproteção, que é um assunto, que é um tema muito usado, uma barreira muito usada fora do Brasil. No Brasil não é utilizada, mas que é bastante importante para eu guiar. Se o produto deteriorar, ele vai deteriorar por alguma via que eu conheço, não pela via patogênica. Outras barreiras como o tipo de embalagem que eu utilizo, enfim, pH do produto, estabelecer em cima do cozimento, a curva de cozimento, o teor de sal do produto, enfim, eu tenho N barreiras que eu posso combinar com a barreira atividade de água, que eu vou reduzir o risco, reduzir a probabilidade do Staphylococcus crescer e produzir a toxina. Legal, então esse é o primeiro episódio da segunda temporada do CarneCast. Nós vamos trazer aqui perguntas e respostas. Se você gostou, curte, compartilha e manda esse vídeo aqui para alguém que você acha que quer saber um pouquinho mais sobre bacon. Valeu!